Zema. É o novo Amoedo? O Partido Novo nasceu em 2015, prometendo ser diferente de tudo o que existia na política brasileira. Foi fundado pelo empresário carioca João Amoedo. A ideia era ser sem caciques, sem velhas práticas, sem personalismo. Mas 11 anos depois, surge uma pergunta cada vez mais forte nos bastidores da direita. Romeu Zema virou o verdadeiro dono do Novo? Ou pior, seria ele o novo Amoedo? Zema, que agora não é mais governador de Minas Gerais, estaria enfraquecendo o próprio partido a pedido de Amoedo? Será que a raiva de Amoedo ter sido expulso do Novo não passou e ele arquitetou um plano para acabar com o partido? Será que Zema e Amoedo têm ligação antiga? Pouca gente lembra, mas Romeu Zema não foi fundador do Novo. Ele entrou no partido apenas em janeiro de 2018, 3 anos depois da fundação, e poucos meses antes das eleições daquele ano. Na época, o Partido Novo era liderado por João Amoedo como um feudo, o qual defendia um partido técnico, liberal e distante da velha polarização brasileira. Foi Amoedo quem apostou em Zema para disputar o governo de Minas Gerais. E a aposta deu certo. Contra todas as previsões, Zema venceu em Minas e virou o maior símbolo eleitoral do Partido Novo no Brasil. O partido ganhou projeção e deixou Amoedo muito contente. Mas uma dúvida sempre existiu. Amoedo e Zema eram realmente amigos? Publicamente, eles sempre mantiveram relação cordial. Zema deve sua eleição a Amoedo, pois sem o Partido Novo ele jamais chegaria a disputar o cargo. Mas nos bastidores, sempre houve sinais claros de uma amizade pessoal profunda e planos de uma aliança política duradoura. Porém, com a vitória de Jair Bolsonaro em 2018, o que ninguém esperava, com o passar dos anos as diferenças começaram a aparecer e as máscaras começaram a cair. Amoedo defendia um Novo mais liberal clássico. Na verdade, ele nunca foi simpático a Bolsonaro. Ele e a família Bolsonaro possuem um longo histórico de desavenças públicas, marcado por críticas severas de Amoedo à gestão e ao comportamento de Jair Bolsonaro e seus filhos, especialmente a partir de 2019. Porém, Zema começou a se aproximar cada vez mais da direita conservadora e do eleitorado bolsonarista. Amoedo começou a sofrer pressões internas para largar a direção do partido. Então veio a campanha de 2022. A disputa no segundo turno se deu entre Lula e Jair Bolsonaro. Em outubro de 2022, João Amoedo declarou voto em Lula contra Bolsonaro. Gente, informação importante também desse fim de semana. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o fundador do Partido Novo, João Amoedo, declarou que vai votar em Lula no segundo turno. O próprio ex-presidente do partido compartilhou a decisão nas redes sociais. Esse foi o ponto de ruptura. Para a maioria dos membros do Novo, foi imperdoável. Após enfrentar uma pressão insuportável, ele sofreu uma suspensão e após pediu a sua desfiliação do Partido Novo e sumiu dos holofotes. Será que ele saiu contente? Claro que não. Parte do partido enxergou a atitude como traição. Outra parte viu como coerência institucional. Enquanto isso, Zema caminhava na direção oposta e foi reeleito com o logo Bolsozema. Aproximou-se da direita conservadora e de Bolsonaro e se antagonizou ao PT. Com Amoedo afastado, o Partido Novo começou a mudar e a crescer. Foram eleitos Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, um dos principais líderes intelectuais e de comunicação do partido, reeleito para o seu segundo mandato. Adriana Ventura, São Paulo, reeleita deputada federal, com forte atuação em pautas de ética, transparência e saúde. Gilson Marques, Santa Catarina, também reeleito, mantendo o posicionamento rígido de oposição e fiscalização de gastos públicos. Zema cresceu na sua gestão e teve boa aprovação em Minas Gerais. Dentro do partido foi reconhecido por ter obtido a reeleição e ganhou notoriedade. Por causa disto, muitos críticos afirmam que o Novo deixou de ser o partido de Amoedo para se tornar o partido de Zema. E existe um motivo para isso. O Novo depende fortemente da imagem do governador mineiro. O problema é que o partido enfrenta um enorme risco em 2026, a cláusula de barreira. Se não atingir votação mínima nacional ou número suficiente de deputados federais, o partido pode perder fundo partidário, tempo de TV e relevância nacional.
Mesmo sabendo disso, Zema, que se apresentava como aliado de Flávio Bolsonaro e era cotado até mesmo para ser seu vice, muito bem quisto pela direita. Após ter ganhado notoriedade com a série de vídeos Os Intocáveis e ter subido alguns pontos nas pesquisas, cometeu um ato inacreditável e deu um tiro de bazuca no próprio pé. No mesmo dia do áudio vazado pelo esquerdista The Intercept, tentando caracterizar Flávio como ligado a Vorcaro, Zema o colocou em pé, de igualdade com a corrupção do PT. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Mas por qual razão ele fez isso de forma tão precipitada, sem nem mesmo falar antes com Flávio ou aguardar as provas? Estou aqui com o Flávio fazendo um convite para ele ser meu vice. O que vocês acham? Será? Será que com o seu voo de galinha, tendo chegado a 5% nas pesquisas, achou que poderia substituir Flávio e competir pela direita, herdando os votos do bolsonarismo? Com licença, essa é minha cadeira. Isto caiu muito mal na direita, e muitos acharam que ele iria pedir desculpas e recuar após as explicações de Flávio, evidenciando que foi um negócio privado com o Banco Master para patrocínio do filme The Dark Horse, em homenagem a Jair Bolsonaro, o melhor presidente da história do Brasil, na época em que todos amavam Vorcaro como um banqueiro de sucesso e não tinham a menor noção do criminoso que ele era. Não se tratou de propina ou favorecimento ilícito, mas sim de um negócio de empréstimo, através do qual o Banco Master recuperará não só o valor investido, como também parte do lucro da bilheteria. O mesmo banco financiou os filmes de Lula e de Temer. Flávio mostrou a verdade. Mais do que nunca é necessária a instalação dessa CPMI do Banco Master. Flávio não tem nada a temer, mas a esquerda não assina o pedido. Lula se reuniu com Vorcaro, fora da agenda várias vezes. E antes da troca da presidência do Banco Central, sugeriu que Vorcaro não vendesse o Banco Master ao BTG, que logo o Galípolo assumiria e tudo se resolveria. Mas Zema parece não ter ligado muito para isto. Em evento privado, Zema afirmou que não julga ninguém sem provas, mas não voltou atrás e continuou atacando Flávio. Eu confio em todos até prova em contrário. Aí eu vou apoiar uma investigação e não mais um protegido. Como eu já disse, eu fiquei muito decepcionado com tudo que aconteceu, né? Alguém que tem um relacionamento tão próximo com um banqueiro bandido, que é o que eu considero o senhor Vorcaro, o maior bandido do sistema financeiro da história do Brasil, provavelmente um dos maiores do mundo, é muito preocupante. E se em 2022 já foi difícil para a direita, com esse escândalo agora fica muito mais ainda. Porque em 2022 nós não tivemos nada que se assemelhasse a isso. Então eu fico muito preocupado em que nós estejamos entregando para a esquerda mais uma vez essa eleição. E essas últimas pesquisas demonstraram que quem está votando no Flávio muito provavelmente vai estar entregando a eleição para o Lula, que manteve o seu posicionamento enquanto ele caiu. Isso se não surgir mais nada daqui por diante. Mesmo sem nenhuma prova de ilícito, tendo afirmado mais recentemente que quem vota em Flávio elege o Lula. Com isto, ele prejudicou todo o Partido Novo, tanto os políticos em final de mandato, como os futuros candidatos. Sebastião Coelho, ex-desembargador, pré-candidato ao Senado Federal pelo Distrito Federal. Jeffrey Cicchini, advogado, pré-candidato a deputado federal pelo Paraná. Deltan Dallagnol, principal articulador político do partido no Sul, o ex-procurador da Lava Jato concorre ao Senado Federal pelo Paraná. Fábio Pagnozzi, advogado, pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Paulo Martins, o vice-prefeito de Curitiba, confirmou sua pré-candidatura para retornar à Câmara dos Deputados como deputado federal pelo Paraná. Eduardo Girão, o senador concorre ao cargo majoritário de governador do Ceará. Marcel Van Hatten, atual deputado federal pelo Rio Grande do Sul, é o principal nome da sigla para tentar uma cadeira no Senado Federal do tenente-coronel Zuco, não é filiado ao Novo.
Ele pertence ao PL, mas tornou-se um dos nomes mais importantes da estratégia do partido no Sul por meio de uma aliança histórica de coligação, e Eduardo Borgo se filiou oficialmente ao Novo com foco na expansão da legenda no estado de São Paulo, é de Bauru. Trabalha na Auriverde com o Amado Pitoli e concorre a deputado federal. Com a quebra da aliança com o PL, o Novo pode ficar sem tempo de TV e não eleger os deputados e senadores que precisa para ultrapassar a cláusula de barreira. A aliança entre o Novo e o PL no sul do país vive um momento de forte turbulência, ameaçando os acordos estaduais. Esse choque nacional gerou reflexos imediatos e ameaças de rompimento nas costuras políticas em todo o país. Apesar da indignação de Carlos Bolsonaro e de deputados do PL exigirem punição ao Novo, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, atua como bombeiro. Valdemar tenta segurar as alianças do Sul e de todo o Brasil a qualquer custo. Ele argumenta aos aliados que o PL tem tempo de TV, mas o Novo tem capilaridade ideológica, afirmando que um divórcio agora destruiria o plano da direita de eleger uma bancada conservadora gigante no Congresso. Esta sinalização é profunda, mas Zema parece não se importar. Fica claro que o PL está fazendo de tudo para manter as alianças e pensando no Brasil. Mas quem está atrapalhando é o Partido Novo, que parece seguir em missão suicida, com Zema pensando somente em si mesmo. E é aqui que começa a grande guerra interna. Os cegos defensores de Zema dizem, sem ele o Novo praticamente desapareceria. Mas os críticos conscientes respondem, com ele, o partido virou dependente de uma única figura. Ele está prejudicando os grandes nomes do Novo e as chances de elegermos mais pessoas boas para ajudar a direita no Congresso e escaparmos da cláusula de barreiras. Há dirigentes estaduais reclamando que Zema está criando atritos desnecessários de propósito. Outros dizem que ele age como candidato presidencial antes mesmo da convenção partidária. Será que ele subiu nos tamancos? E isso levanta uma pergunta perigosa. Os candidatos do Novo estão sendo fortalecidos ou esmagados pela disputa nacional de Zema, como o pré-candidato classificado como sem testosterona e sem chance de chegar no segundo turno. Por qual razão ele estaria fazendo isto? Por estupidez, ganância ou seguindo um plano de vingança orquestrado por Amoedo e sendo a sua marionete? O Novo nasceu em bases frágeis, prometendo romper com a política tradicional, mas agora enfrenta um dilema clássico da própria política brasileira causado por fogo amigo. Um partido pode sobreviver dependendo apenas de um líder. Amoedo saiu contrariado do partido. Zema assumiu o protagonismo em seu lugar. Agora, para o Partido Novo, surgem 3 caminhos possíveis: voltar às origens liberais, se transformar definitivamente em uma força da direita conservadora, aliado ao PL, ou acabar de vez. E você, o que acha? Zema está salvando o Novo? Ou está destruindo a identidade original do partido? Está ajudando ou prejudicando os candidatos do Novo? Comente aqui embaixo. Quero muito saber a sua opinião. Se gostou deste vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sino para mais análises políticas profundas. Mas vamos ser sinceros, o Brasil que queremos depende de nós. Agora é Flávio Bolsonaro e ponto final. Não há outro que consiga vencer o PT. Ele não precisa ser perfeito aos seus olhos, mas sim reconhecido como o mais capaz na disputa para salvar o Brasil e nomear mais 4 ministros do STF para proteger o futuro das gerações brasileiras. Só com ele as fações criminosas serão combatidas. A gente vai acompanhar agora na reportagem mais detalhes do que significa essa nova classificação e o contexto dessa decisão por parte do governo americano. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado, Marco Rubio, a autoridade máxima da diplomacia americana. Ele publicou numa rede social:
O primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. O alcance delas se estende por toda a nossa região e para dentro do nosso país. E anunciou: hoje designei essas organizações como organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais especialmente designados. Marco Rubio concluiu: o governo Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar financiamento e recursos a narcoterroristas. Os impostos serão reduzidos, a reforma tributária de Lula será anulada e teremos mais segurança e prosperidade. Com maioria na Câmara e no Senado, o governo Flávio, que conta com o apoio de Trump, recuperará o nosso Brasil. Força, Flávio, somos todos 22. Não acredite em pesquisas. Nós venceremos e mudaremos o nosso amado país. Apoie o Flávio e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Fiquei ao lado dos meus princípios, ao lado de Deus e do povo brasileiro. Mas eu sinto, lá no fundo, que essa missão ainda não acabou.